Olha, foi uma semana... quem é lá do grupo, se quiser compartilha lá para mim. Bota lá no grupo, lá, às vezes que a gente já está ao vivo já, tá? Tivemos uma semana muito puxada, né? Cheguei aqui no sábado passado, já cheguei trabalhando, né? Tivemos uma pregação aqui. Domingo nós tivemos a nossa escola, né, de ensino, e aí começou a correria na terça-feira. Eu conheci um pastor, né, o Cicarelli, onde ele fez alguns contatos comigo, e logo em seguida, na quarta-feira, eu fui lá na Rádio Mais FM, onde nós participamos de um debate, fiz outros contatos lá, e aí hoje nós fomos, né, lá em Campinas. De manhã tivemos um podcast com o pastor Israel, e na parte da tarde nós fizemos uma gravação de um outro podcast. E agora eu estou aqui para a gente poder conversar, bater um papo até umas 9 horas mais ou menos. Então, foi uma semana puxada, né? Mas eu já sabia disso. Já sabia que seria assim. Isso tudo é para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, não é? Nós sabemos que isso faz parte das missões, né? Nós que somos missionários do reino. Mas eu queria agora aproveitar, né, que nós estamos aqui hoje. Amanhã cedo já vou para casa, né? A gente teria um momento de mensagem aqui, mas eu acho que não iria dar tempo, porque o combinado era mensagem e fazer. Pronto, vamos fazer assim. Depois eu jogo lá, se deixar de ficar verde aqui, você me avisa, tá? Então, quer dizer, o destaque ali daqueles mortos, né, que não tem só morto ali, que passou pela grande tribulação, tem mortos de todas as gerações. Mas quando se faz aquele destaque, tanto aqui em Apocalipse 7 como em Apocalipse 20, é porque eles estão mostrando aqueles que passaram pela grande tribulação. Porque é o momento mais importante da igreja. Qual é o momento mais importante da igreja? Quando a igreja vence o diabo. Tá? Vence o anticristo. Esse é o momento mais importante. Por isso que os destaques são deles ali. Tá? Bom, Isaías 49:8, vamos ler? Assim diz o Senhor: no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra. Olha aí, ó, tá vendo aí, ó? Restauração do quê? Da terra. E darei herança às herdades assoladas, para dizeres aos presos: sai, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Aí olha o texto de Apocalipse: nunca terão fome, nem sede, nem o calor, nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará, e os levará mansamente aos mananciais das águas. Isso é quando tem a restauração da terra. E você pode continuar lendo, ó, versículo 11: e farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas estradas serão levantadas. Então, esse texto aqui é um texto que já fala de uma restauração da terra. Ou seja, é quando Jesus já voltou. Ok? E aí vai dizer assim, ó: para guiar mansamente aos mananciais de águas. Volta para Apocalipse 7. Vamos voltar aqui, Apocalipse 7, versículo 16, ó. Nunca mais terão sede, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as
Fonte das águas, não é o mesmo texto de Isaías 49? Fonte das águas da vida. Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Isso aqui é texto de ressurreição. É texto de ressurreição. Então, eles estão vivendo aqui um momento onde já aconteceu a ressurreição. Porque morto não trabalha, gente. Morto descansa. Morto não trabalha, morto descansa. E se eles estão trabalhando, significa que eles já ressuscitaram. E eles estão trabalhando no templo, no santuário. Amém? Aí, olha só. Abra aqui em Apocalipse, capítulo 15, versículo 8. Ó, o anjo vai derramar as pragas finais dentro da grande tribulação. Aí olha o que diz aqui, versículo 8. E o templo se encheu com fumaça da glória de Deus e do seu poder. Que templo é esse? É o templo que existe, só tem um templo no céu, tá? E do seu poder. E ninguém podia o quê? Até quando? Só pode entrar no templo depois que cessar as pragas. O que significa que eles só poderão entrar lá quando acabar as pragas. E quando que acabam as pragas? Quando Jesus volta. Entendeu? Então, enquanto não apaga não, né? Acaba. Enquanto não acaba as pragas, não acabou as pragas, ninguém entra no templo. Então não são mortos subindo no céu. Não tem morto subindo e trabalhando no céu. Não tem. O texto de Apocalipse 7 está revelando pessoas glorificadas, trabalhando, e agora nem o sol, nem a fome, nem a sede os alcança mais, e é retirado dos seus rostos toda a lágrima, e nunca mais eles irão sofrer. Amém? Então aqui a gente está vendo um texto que mostra que ninguém pode subir e entrar no templo até que acabe a praga. Só pode depois que acaba a praga. Tá bom? Aí tem mais aqui, ó. Versículo 1 agora, do Apocalipse 15. Apocalipse 15, versículo 1. Eu vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Eu vi como um mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram, ó, tá vendo aqui de novo, fazer o pessoal da última geração, né? Saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, e estavam junto ou em cima, né? Ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés. Então vamos lá. Primeiro, onde é que fica o mar de vidro? No céu. Por que eu sei que é no céu? O versículo 1 já está falando isso. E viu outro grande, admirável sinal no céu. Então é no céu mesmo. Isso que chama outra imagem do grupo do céu. Os vencedores da besta. Para eu vencer a besta já não tem que mais existir. Porque ela tem que ser vencida. Correto? Então, quando é que ela é vencida? Quando ela é lançada no lago de fogo e enxofre. Então, é mais um texto que mostra depois que Jesus ele volta. E aí diz assim, está no mar de vidro. Agora eu quero ver. Quem foi o primeiro profeta a ver o mar de vidro? Quem sabe? Não. Ezequiel. Sabe aonde? Lá em Apocalipse. Lá em Ezequiel, no capítulo 1. Ele vê esse mar de vidro. E aí ele fala que é como um cristal. E abaixo desse mar de vidro estão as 4 rodas
cheios de olhos por dentro e por detrás, por fora e por dentro, né? E também você vê os querubins, ou seres viventes, que tem os 4 rostos ali, tá? E eles estão debaixo do trono. E quem está acima do trono é Deus, assentado naquele trono. Agora eu vou perguntar, o que está acima do trono de Deus? Quem vai saber responder? Está lá em Ezequiel. O arco celeste? O arco, você já fala arco-íris, né? É o arco... Só falar arco-íris, né? É o arco celeste. E o que o arco celeste representa, gente? A aliança de Deus com a terra. É com a terra. Ele faz uma aliança com a terra, que ele nunca mais vai destruir a terra com o dilúvio. Então ele fala, para provar que eu não vou mais destruir a terra, você vai ver o meu arco agora, né, entre as nuvens. O meu arco é a aliança que eu faço com a terra. E essa aliança está diante dele o tempo todo. É como se aqui ele está sentado e tem um arco aqui assim, ó. Porque ele não vai destruir a terra. Não vai destruir a terra. Eu fico com peninha dos irmãos que dizem que ele vai destruir a terra, vai explodir a terra. O pessoal não conecta os profetas, não conecta a lei, não conecta nada. Deus fez uma aliança com a terra e colocou o arco dele para provar isso. Toda vez que você vê um arco celeste... A gente viu quando a gente estava vindo. Ah, é? Uhum. Então, quando você vê o arco celeste, você lembra, Deus não vai destruir a terra. Isso aqui é um sinal de que Deus não vai destruir a terra. Existe um arco, né? Então, esse arco, ele representa a aliança dele com a terra. Tá? E aqui eles estão agora diante desse Deus que está nesse mar de vidro, onde Ezequiel viu, e que agora João está vendo. Todo esse pessoal, preste atenção no que eu vou falar agora. Vamos conectar aqui os pontos. Existe um arco celeste que está acima do trono, que representa a aliança de Deus com a terra. Não é isso? Vamos lá, versículo 3. E cantavam um cântico de... Por que Moisés? Qual foi o papel de Moisés? Ele libertou o povo do Egito. Para quê? Para dar uma terra prometida. Para levar a terra prometida. Então, para o pessoal herdar a terra prometida. Para herdar a terra. Mas para isso eles tiveram que vencer quem? O Faraó. E aqui nós estamos vencendo E existe um arco celeste diante do trono, que nós citamos agora. E aqui agora estou cantando o cântico de Moisés. Por quê? Porque nós agora herdaremos a terra. E olha como ele canta aqui. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão. Olha aqui, isso aqui é tabernáculo. Isso aqui é tabernáculo. Ele não está falando de ímpio, não. Ele não está falando ali do anticristo, não. Ele está falando das nações restantes. Eu vou mostrar para vocês esse texto aqui se cumprindo. Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Você quer ver esse texto aqui se cumprindo? Para você ver que as conexões, elas não estão ali à toa. Por que cântico de Moisés? Para que Moisés aqui? Podia ser o cântico só do Cordeiro, tá bom? Não, ainda coloca Cordeiro, né? Podia falar de Jesus. Por que Cordeiro? Qual foi o utilizado como figura para libertar o povo de Israel do Egito? Um Cordeiro.
O cântico do Cordeiro e o cântico de Moisés. Porque foi por meio do sangue do Cordeiro que eles conseguiram sair do Egito, vencer o faraó, para entrar na terra prometida. E aqui, por meio do sangue, lembra lá de Apocalipse 7 que nós lemos? Esses são os que branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Esses são os que vieram da grande tribulação. Esses aqui também são. Porque venceram o faraó do século 21, que é a besta, que é o anticristo. Venceram o faraó do século 21, que é a besta, que é o anticristo, pelo sangue do Cordeiro, e agora eles vão entrar na terra prometida. Viu como as coisas se conectam? Sim. E agora nós vamos ler aqui, ó, esse texto se cumprindo, lá em Zacarias, capítulo 14. O profeta Zacarias, um pouquinho antes de Mateus, gente. Um pouquinho antes de Mateus. Olha esse texto se cumprindo aqui. Só voltar, você vai ver aqui, ó, Malaquias, vai Mateus, Malaquias, Zacarias. Né? Zacarias 14. Ó, vamos ler aqui o versículo... vamos ler o versículo 9? Ó. E o Senhor será o quê? Sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Versículo 11. E habitarão nela e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará. Agora, olha aqui as nações. Versículo 16, daquele texto que nós lemos lá de Apocalipse 15. E acontecerá que todos os que restarem de quê? Todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, para o quê? Festa dos tabernáculos, Deus habitando com os homens. Olha lá, eles com palmas nas mãos. Está tudo conectado. Não tem como escapar, irmãos. Você vai herdar a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós vamos herdar a terra. Então não tem problema nenhum ter celebração no céu. Até a celebração do céu é celebrando que nós estamos herdando a terra. Até a celebração no céu. Em Apocalipse capítulo 7, em Apocalipse capítulo 15, todas as celebrações apontam para tabernáculos, Deus habitando com os homens. E eles aqui estão celebrando a festa dos tabernáculos. E a nação que não subir para celebrar a festa dos tabernáculos, não virá sobre ela a chuva, ou seja, Deus não vai abençoar essas nações. Não haverá bênção para essas nações que não subirem para Jerusalém. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Vai resumir. Não, quando vier aqui em março, eu sei que tu vai estar dando aquela aula, meu irmão. Né? Vai estar dando aquela aula. Vamos lá, alguma pergunta? Eu vou perguntar para eles. Essas nações, porque a igreja vai estar glorificada já, tá? Certo? Essas nações, que povo são esses? Eles não vão saber esse povo dele. Ué, nós já falamos aqui sobre as nações. Ninguém sabe. Ou sabe tá com medo de falar. Você acha que é mais medo de falar? Porque vai ter né? monte aí, né, pastor? É. Hã? Não são os ímpios. Aqui não são ímpios. São os que não colocaram a marca da besta. Aí, ó. Aí. Sabe, é isso aí. Qual é o teu nome? Breida. Parabéns. É isso aí mesmo. Né? São as nações que não colocaram a marca da besta. É isso daí. Não é só a igreja que vence a besta. Eles, ao não usarem a marca, também acabam saindo vencedores também.
Eles acabam sendo vencedores. Por quê? Porque eles não se dobraram ao anticristo. Certo? Bom, vamos ler aqui um texto falando dessas nações de novo. Olha só, em Zacarias mesmo, para você não ir muito longe. Em Zacarias capítulo 8, deixa eu ver aqui. Ó, versículo 3. Não, versículo 2, ó. Zacarias 8:2. Assim diz o Senhor dos exércitos: zelei por Sião, com grande zelo e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na sua mão o seu portão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante de todo o povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Assim diz o Senhor dos exércitos. Então você está vendo que ele está revelando ao profeta que quando ele voltar para Sião, por que voltar para Jerusalém? Quando que ele já esteve lá? Quando ele veio como homem. Ele esteve lá, mas ele vai retornar para lá. E quando ele retornar, vai restaurar Jerusalém. O monte será santo. Jerusalém será chamada a cidade da verdade, mas haverá ali crianças, meninos, meninas, velhinhos e velhinhas. Esses velhinhos e essas velhinhas é a igreja? Por que não é a igreja? Porque ela está glorificada. Porque ela está glorificada. Porque se está glorificado, você vai ficar envelhecendo glorificado. Não tem lógica isso, né? Não tem como você envelhecer glorificado. Então, logo, aquelas crianças que glorificado também não tem filho, né? não pode casar nem dar em casamento. Logo, aquelas crianças são os que nasceram ali no meio do período do reino milenar. E os velhinhos são os que estão lá, porque eu sou muita idade, vai saber quanto, né? Muita idade, 600, 700, né? Mas vai estar com sua muita idade ali, com o seu arrimo, né? Com a sua bengalinha, né? Nas praças de Jerusalém. Nas praças de Jerusalém. Então, sim, quando Jesus voltar, ele arrebata a igreja? Arrebata, porque está escrito sobre arrebatamento. Mas imediatamente ao arrebatamento, já tem a conquista da terra. Ele não vem para fazer uma viagem para o céu e fica tudo aqui na terra, nas mãos do anticristo. Não, porque existem vencedores do anticristo. E os vencedores do anticristo são que lavaram o sangue, as suas vestes no sangue do cordeiro. Ou seja, só lava as vestes no sangue do cordeiro quem? A igreja. Só pode ser. Só tem que ser a igreja. Lavar as vestes no sangue do cordeiro. Elas lavam as vestes no sangue do cordeiro e por isso vence o faraó do século 21, que é a besta do Apocalipse, e imediatamente após o arrebatamento, ela conquista a terra. Você quer ver a igreja conquistando a terra? Mais um texto? Vamos ver aqui, ó, Daniel capítulo 2. Ó. Pastor Igor, diz que aquele quadrado ali, o tanto de pedacinho ali de Jerusalém vai ter de altura. É igual. Vai fundir com o céu, né? Vai fundir com o céu. Isso é só na eternidade. Na eternidade. Na eternidade. Vai ser uma coisa só. Né? O tamanho dela chega, acho que é 200 quilômetros, se não me engano. Acho que é 20 e poucos mil quilômetros. Eu não me lembro direito. Né? Vamos lá.
Daniel capítulo 2, versículo 35. Ó, isso aqui é quando a estátua é derrubada, tá? A estátua de Nabucodonosor. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e fez o quê? Encheu toda a terra. Então aqui é o momento em que a estátua que representa os reinos desse mundo e principalmente os pés, que representa a besta, porque são 10 dedinhos, né? Que representam os 10 reis que estão inseridos no contexto do tempo do fim. E aí, Jesus, quando ele vem, ele derruba esse império, derruba os reinos deste mundo, e esta pedra, ela toma toda a terra, destronando o império das trevas. Este é o reino de Deus. Esse reino enche toda a terra. Tá? Aí, vamos voltar lá para o Apocalipse capítulo 11. Vamos ver aqui. Que legal, todo mundo mexendo. Ah, né? Tá certinho. Ó, Apocalipse capítulo 11, Jesus voltando. Vamos ver se conecta com Daniel capítulo 2. Ó, Apocalipse 11, 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para tudo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e... reinou, está reinando. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, ou seja, vai acontecer o quê? Para que sejam julgados como? Para ver se vai ser salvo ou não? Não, ainda não. E o tempo de dar-lhes o quê? Esse julgamento é para galardoar. É um julgamento para galardoar. Quem? Os profetas, os teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes. Porém, também é o tempo de quê? Destruir os que destroem a terra. Ok? E aí, nós vamos ver o seguinte, versículo 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no céu, no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. E a gente sabe, pelos textos, que essa saraiva implica no grande apedrejamento que vai ocorrer na cidade da Babilônia. Então, realmente, a saraivada, que é a pedrada, que vai ser dada lá em Daniel capítulo 2. Porque é aquela pedra que destrona o império da estátua de Nabucodonosor. E aqui é a saraivada de pedra que acaba com a cidade da Babilônia. Certo? 9 horas em ponto. Alguma dúvida? Tem mais um. Vai, faça. Nesse tempo aí, da Saraiva, eu estava com essa dúvida sobre as taças. A igreja vai estar fora? Deus vai... Não, a igreja vai estar inserida aqui também. Sim, porque a ideia que muitas pessoas têm é que no momento da taça a igreja não vai estar aqui, mas ela vai estar. Só que o mesmo efeito que ocorre com as trombetas
de não atingir a igreja, as taças são as mesmas coisas. Quer ver, ó? Isso, se eu não me engano, é no capítulo 16, que fala das taças. Vamos ver aqui. Ó, olha a primeira taça, por exemplo. Versículo 2, ó. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez uma chaga má e maligna nos homens que o quê? Da marca da besta. Que tinham o sinal, né, da besta e que adoravam. Esse aqui é crente? Então, a taça, ela é direcionada aos ímpios. Ah, mas pega a natureza. Que pegue a natureza. Lá no Egito, pegou a natureza também. Os filhos de Deus sofreram dano? Qual o problema? A Bíblia diz que quando o mar se tornou vermelho, lá no Êxodo, até os potes que estavam dentro das casas, que não teve contato nenhum com o mar, também se tornou em sangue. Virou sangue. O mar se tornou vermelho, não, mas se tornou sangue, né? Mar vermelho é outra coisa. Vai ser igual ao do Egito. Vai voltar o êxodo. Por isso que a gente chama de último êxodo, a gente apelida, né, de último êxodo. Por isso que é o cântico de Moisés. Por isso que uma das duas testemunhas, a característica dela é de Moisés, que transforma água em sangue. Por quê? Porque vai ser momentos em que a igreja ela vai estar passando por um período, né, de perseguição, não são todos, vai ser uma outra administração, né? Mas essa perseguição, ela tem um objetivo, que é levar a igreja para a tomada do reino. E o diabo, ele sabe disso, por isso ele fica com ira, porque tem pouco tempo e vai fazer de tudo para tentar parar a igreja. Não é? É tudo complicado. Você vê que Deus usou Moisés e Arão para acordar aqueles que estavam no Egito, para clamar ao Senhor, para pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, se arrepender. A mesma coisa acontece hoje. Deus vai levantar a igreja, as duas testemunhas, para acordar aquela que estão dormindo. Sim, e você vê que são dois homens ali, né? Duas testemunhas, Moisés e Arão. Aqui serão também duas testemunhas. Que a gente entende que são judeus e gentios, as duas casas. Por que você acha que aqui dali é a igreja? Porque o texto fala que são dois candeeiros. Candeeiro em Apocalipse é a igreja. Né? Qual é a outra pergunta? Quem é? Eu tenho duas perguntas. Duas? Vai. Assim, nesse texto que você falou de Apocalipse 11, fala que as nações se iraram. As nações que você está falando aqui são as nações que não aceitaram a marca da besta. Né? Essas nações que se iraram, elas se iraram porque estão perdendo o poder. Mas são as que estão aqui na terra. São as que estão usando a marca, essas nações aí. É porque tem nações que, no meio das nações, tem os que usam a marca e tem os que não usam a marca. Entendi. E a outra pergunta era assim, se nós já estamos com Jesus aqui na terra, já estamos com o corpo glorificado, haverá um trono branco para nós que já estamos glorificados? Não. Porque ainda não até quando a gente estiver com Jesus, no caso, não teve o trono branco. O que acontece? As pessoas pegam o texto do trono branco e traz pra gente. Tanto é... Pois é, de repente mesmo. Tanto é que quantas vezes você já ouviu um pregador abrir Apocalipse 20 e falar, tá vendo? Quando você estiver lá no grande trono branco, vai abrir um telão e vai aparecer todos os seus pecados que você fez, que você deixou de fazer, que não sei do quê, que não... Quantas vezes você já ouviu isso? Eu já vi muitas vezes. Né? Eu falei, caramba, na época que eu não tinha conhecimento, né? Pô, vai abrir, aí vai chamar meu nome, aí eu vou ser julgado, aí eu vou ter que apresentar. Já viu aquelas peças que fazem teatro? Mostre-me tuas mãos, Senhor. Eu só tenho isso para te oferecer. Não é? Mas é isso que a Bíblia fala? Não. Como é que você vai para um julgamento para você ser julgado, para você passar por um tribunal, onde você pode ser condenado ou não, se você já foi glorificado na vinda de Jesus?
Não tem lógica alguma isso daí. Zero lógica. Agora, e tem lógica se quem tiver aqui no grande trono branco foram aqueles que não participaram da primeira ressurreição e aquele monte de gente que nasceu dentro do reino milenar. Aí sim. Esse pessoal que nasceu dentro do reino milenar, eles estarão sendo julgados lá no grande trono branco. Daí se abre os livros das obras, que é para poder verificar o comportamento dessas pessoas. Aí você vai perguntar, então eles vão ser só para as obras? Vai ser só para as obras? Não. Vai. Claro que vão. Abrir o livro da fé ou da obra? É obra. Você quer ver isso? Você quer ver isso? Te mostro aqui agora. Abre Mateus capítulo 25. Pastor, rapidinho. Aqui só para poder fixar na cabeça das pessoas que você falou sobre os dois candeeiros, e aqui em Apocalipse 11, 9, vai dizer assim, que quando elas terminarem de profetizar e acabar o poder delas, então muitos dentre os povos, tribos, língua e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Então não pode ser duas, porque povos, tribos e línguas e nações contemplarão, verão os corpos das Sim, testemunhas. Todo mundo. Não pode ser duas, porque é nação, povo, língua, tribo. É totalidade, né? Totalidade do mundo inteiro, então não pode ser duas pessoas únicas. Tem que ser judeus Um grupo de pessoas, no mínimo, né? Cada lugar tem um pouquinho. Então, olha só, abrir Mateus 25. Obrigado pela colaboração. Versículo... vamos colocar aqui versículo 32 em diante. Porque a dinâmica é a mesma, tá? E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque o quê? E deste-me de comer, e deste-me de beber, e hospedaste-me, estava nu, adoeci, estive na prisão. Então, os justos responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. O que salvou eles aqui? As obras. A fé sem obra é morta. E eles sabiam o que estavam fazendo? Não, ele nem não tem conhecimento nenhum de mundo espiritual. Simplesmente eles estavam agindo pela consciência e o amor que eles tinham pelo próximo. Ao passo que o outro grupo não fez nada. E o não fazer nada os levaram ele ao lago de fogo e enxofre. Isso aí liga também com os talentos, né? A parábola dos talentos já é para o corpo de Cristo. Mas envolve também salvação ali. Porque o que não produziu nenhum talento, ele foi chamado de servo inútil, né? E lançou ele para as trevas exteriores. Se eu não me engano, está aqui também. Está aqui, Apocalipse 20. Apocalipse na cabeça. Mateus 25. Aqui, o que não fez nada, versículo 22, Mateus 25, 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me... não é nesse aqui não. Esse aqui está no 2 ainda. Vamos para o 24. Né? Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conheci-te, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo,
Sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado ao meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque aqui, qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então ele chama de meu servo, deu talento. Esse texto aqui de Mateus 25, do 14 ao 30, é para a igreja. Do versículo 31 até o versículo 46, são para as nações. Tá? E as nações aqui, elas são julgadas pelo comportamento. E aqui, em Mateus 25, a igreja, ela é julgada pela reprodução ou os juros que ela faz, a multiplicação dos dons espirituais que ela recebe. Os dons espirituais que ela recebe, ela precisa fazer com que isso produza cada vez mais edificação no corpo de Cristo. Ao passo que isso aqui não. É dar de comer, de beber, de vestir, visitar, dar remédio. São obras. É totalmente diferente. É daquilo que a gente estava conversando no carro hoje, sobre o meu pai. Lembra que eu falei que ele tem muitas obras boas? Sim, sim. Sobre isso, ter obras boas. A pessoa, ela tem esse tipo de comportamento, esse tipo de obra, e isso pode computar para o bem dela, né? Pode cooperar, computar vai, né? Mas pode cooperar para o bem dela naquele dia. Não me refiro de novo à igreja, porque a igreja já está glorificada, ela não vai passar por esse processo ali de Apocalipse 20. O grande trono branco não é para a igreja. Ali a igreja não está inserido dentro daquele contexto. Mais alguma pergunta? Parece agora ficaram para sempre. Até março, pelo menos até março, né? Quando voltar aqui em março, se Deus quiser, aí, ou então vocês forem lá no Café com Cristo, né? Todo mundo indo lá, eu passo a data pro irmão ali, aí já pensou todo mundo lá? Aí a gente faz a festa, vai estar aí, vai estar Pedro, né? Vai estar uma bênção. Não vamos gastar da panha, não, né? Não é não. É lá, Mogi, onde vai ser o Café com Cristo, onde foi na casa do Mogi Guaçu. Vai ser por ali, pode ficar tranquilo, tá? Vamos supor que um cristão, né? Cristão e mudou, foi para um meio... Bagaceiro. Não para bagaceiro. Voltou para pá virada. Não, ele virou bruxo, vamos supor. Bruxo? Caramba! As obras eram boas, mas aí... Mas ele conheceu a verdade? Conheci. Aí é outra coisa. Aí é esse texto aqui, ó. É o de Hebreus 6, ó. Não tem mais. Aí é Hebreus 6. Ó. Esperar os irmãos abrirem. Aí já são outros 500. Né? Não tem aqui já é uma situação mais delicada. Ó, Hebreus 6:4 diz assim: porque é impossível, forte, né? É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, ou seja, mundo vindouro, e recaíram. Veja, ele já era caído, Deus o levantou e ele recaiu. Seja outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas, ou seja, recebe água, recebe chuva, porém, ao invés de produzir fruto, versículo 8, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser o quê? Queimada.
Então está recebendo água, está recebendo chuva, está se embebedando de água. Só que ao invés dela usar isso para produzir fruto, ela produz espinhos e abrolhos. Resultado, o seu fim e a sua perdição está próxima e ela será queimada. Então uma pessoa que ela foi iluminada, recebeu o dom do Espírito, se tornou participante do Espírito Santo, parte do Espírito, porque agora você e o Espírito é um só. Desde que Paulo fala lá em Coríntios, aquele que se une com o Senhor é um só Espírito com ele. Então, agora há uma coisa só aí. E aí a pessoa vai lá e se aposta. Não é se desviar, gente. Se desviar não é apostatar. Se desviar tem a ovelha perdida. Se desviar tem o filho pródigo. Tá? Não é se desviar. Ah, se desviou, apostatou. Não. Aqui é uma situação onde a pessoa foi por um extremo. É a mesma coisa que o camarada está aqui com Deus, tem um monte de coisa do Espírito Santo, de repente está lá ele militando a favor do ateísmo. Tipo J, vai. J quem? J. Não sei quem é J. Aquele rapaz que. Janaíno foi um cantor, que ele era muito usado pelo Senhor, só que ele virou trans. Ah, é. Isso aí já. Se a pessoa ela participou de tudo isso daqui, foi iluminada, provou o dom celestial, se tornou participante do Espírito Santo, provou da boa palavra de Deus e também dos poderes do mundo vindouro. Aí, de repente, ele chega, a partir de agora eu vou amaldiçoar Deus. A partir de agora eu não quero mais saber de Deus. E começa É porque quando a pessoa já está nesse estado, significa que ela apagou o espírito dela. Ela não sente mais temor nenhum. É um morto-vivo. Ela é um zumbi. O corpo só está ali, só esperando a ser queimada. Só esperando ser queimado só. Porque a pessoa que é desviada, que é fraca na fé, ela pode até estar no mundo, mas quando ela ouve o hino, ela chora. Quando você fala para Jesus, ela fala, eu sei como é que é. Aí me ajuda em oração, fica com vergonha. Quando vê um crente, ela tipo que se esconde, porque ela fica meio sem graça. Quando fala em pecado, ela fica constrangida. Quando vai lembrar da igreja, ela sente saudade. O que significa isso? Que ela está afastada, mas o Espírito está ali, tentando convencer ela a voltar. Né? Tentando mexer no coração dela. Ela tem um pouco de temor, né? Tem temor ainda. O temor do Senhor está ali ainda dentro dela. Agora, quando ela se torna aquele militante do mal, acabou o temor. Aí ela entra nesse versículo aqui. Ela entra no versículo de João que fala, se você vê alguém pecar para a morte, não ore por ela. Não ore por essa pessoa que pecou para a morte. Pecar para a morte, o que significa pecar para a morte? É isso aqui. Pecar para a morte é isso aqui. É um tipo de pecado, uma blasfêmia contra o Espírito Santo, por exemplo. Né? Uma blasfêmia contra o Espírito leva a pessoa a pecar para a morte. O que é uma blasfêmia contra o Espírito? A gente estava até falando isso hoje lá no podcast. Né? É uma pessoa que o Espírito testificou no coração. Vamos supor que tem um aleijado aqui, a gente vai orar por ele, põe as mãos, ele começa a andar, e o Espírito fala ao seu coração, foi Deus quem curou. Foi Deus quem operou. Aí você vem com o coração duro e fala, isso aí é Beuzebu, isso aí é o capeta que está curando, não é Deus nada, é o capeta. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem perdão. Não tem perdão. Então, para que você estava acusando Jesus, não tem. Não tem, porque eles sabiam que era Deus. Eles mesmo falavam, ninguém pode fazer essa obra se não for da parte de Deus. Mas eles blasfemaram porque eles tinham raiva de Jesus. Então por isso, Jesus falou, houve uma testificação, mas vocês deliberadamente, mesmo sabendo que é de Deus, vocês quiseram falar que não é de Deus.
Quer ver um texto que fala sobre isso? Está aqui em Hebreus, vamos ficar aqui em Hebreus aqui um pouquinho. Ó. Hebreus 10, 26, ó. Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos o quê? Recebido pleno conhecimento da verdade. Já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Se eu pecar deliberadamente, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, já era. Pecar consciente, sabendo que está pecando. Mas não é qualquer tipo de pecado, porque, por exemplo, você pode ver uma pessoa sabendo que aquele é pecado e ceder à tentação. Esse tipo de pecado aqui é o pecado que a gente está falando agora, aquele pecado para a morte que é irreversível. Que é irreversível. Porque você comete pecado, eu também cometo pecado. Quantas vezes o mesmo crente sabia que mentira é pecado, eu mentia para minha mãe. Então não tem mais perdão de pecado, né? Quantas vezes eu menti para minha mãe? Minha mãe sabe disso, eu confessei meus pecados tudo para ela. Né? Porque você sabe que é pecado, mas você comete o texto, você vai lá e se arrepende. Né? Pede perdão. O que é se arrepender? Se arrepender não é nunca mais cometer aquele pecado. Se arrepender é você tentar mudar dia após dia, que você não vai querer cometer aquele pecado de novo. Isso é arrependimento, porque é mudança, você está mudando o seu comportamento. Aqui não. Aqui a pessoa está indo porque ela quer, sem temor, não é porque caiu, não é porque escorregou, e ela foi até cometer pecado para a morte. E aí não tem jeito. Aí não tem jeito. É aquela pessoa que tem um coração endurecido mesmo. Deus fala, ensina, puxa, vai para cá, puxa a orelha aqui, fala aqui. Tipo Balaão, tipo Faraó. Faraó, Deus mandou 5 pragas. E Faraó ficou brincando com Deus. Vai lá que eu libero. Vai lá. Liberar nada não, enganei o bobo. Vai ficar aqui. Aí Deus mandou outra praga. Aí vai, não, por favor, ora ao teu Deus, eu prometo ao teu Deus que eu vou agora liberar eles. Aí tu, tá bom, hein, vou acreditar em você, beleza. Libera agora. Liberar nada. Eu vou aumentar agora aqui a escravidão, a dor, o trabalho, a hora de vocês trabalharem, o turno de vocês. O que ele estava fazendo? Tentando ao Senhor. O pecado de tentar. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Faço voto e não cumpro. Faço voto e não cumpro. Faço voto e não cumpro. E vai. Até o momento que ele fala, cara, você é maluco. Né? E aí, foi isso que Deus fez com o Faraó. Depois de 5 pragas, 5. Para mim, na primeira já tinha que ir. No máximo, na segunda, para testificar, né? Uma prova dos 9. Né? Mas ele foi até a 5ª. Tipo assim, para o Faraó, ia até 30 se deixasse. Vai indo. Mas aí, então o que Deus fez? Aí foi Deus que endureceu o coração dele. Foi Deus que chegou lá e falou, agora já era. Pecou para a morte. Depois das 5 pragas. Depois das 5 pragas. A partir da 6ª foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Então agora, a partir daqui, ó, Faraó, você é um zumbi. Você apenas vai ficar aqui vivo, mas agora, quando tu morrer, tu já sabe o teu destino. Mas Faraó morreu, não foi? Não. Morreu, o Salmos fala isso, que ele foi lançado no mar. Quando ele foi Junto com o exército. Em Salmos fala que Faraó morreu junto com o exército. Né? E aí, para a gente fechar aqui, ó, falando desse assunto, em Hebreus mesmo, deixa eu ver aqui onde está esse texto. Acho que é Hebreus 12. Deixa eu ver aqui. Ó, versículo 18. Diz assim, Hebreus 12, 18. Porque não chegastes ao monte palpável, acesso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras,
a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Que episódio ele está narrando aqui, gente? Não se lembram? O Monte Horebe, quando Moisés subiu, e aí teve trovões, trovoada, relâmpago, vozes, e aí o povo não quis subir ao monte, não é? Versículo 20, porque não podiam suportar vamos lá, não podia suportar o que se lhes mandava. Se até o animal tocar um monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Aí ele vai falar, mas chegaste ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, papapá. Versículo 25. Vede que não rejeiteis o que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, por que da terra os advertia? Se você estivesse comigo no Antigo Testamento e eu fosse o orador, vocês teriam que estar acreditando no que eu estou falando, simplesmente, sem o Espírito Santo. O Espírito Santo não estava dentro deles ali. Então, eu falo e você acredita, tá? Eu mando e você obedece. Sem Espírito Santo para testificar nada, tem que obedecer. E aí Deus deu um monte de sinal no monte para isso. Aí ele fala que mesmo assim eles se desviaram de Moisés. Eles não quiseram ouvir Moisés. Aí ele continua, ó. Vede que não rejeiteis o que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos... Qual é a diferença? Da terra não tem o Espírito Santo, do céu tem o Espírito Santo. Então, se eles que não tinham Espírito não escaparam das advertências que foram dadas e pereceram no deserto, muito menos nós, porque agora nós temos uma responsabilidade dobrada, porque nós temos o Espírito Santo. E aí, se nós ouvimos a voz do Espírito e nós não obedecemos a voz do Espírito, estou dizendo que é de imediato não, tá, gente? Que você pode dizer um não aqui, outro não ali, o Espírito Santo vai... Lembra que Jesus falou? Eu estou à porta e bato? Ele insiste. Até um certo ponto que eu não sei, a vida de cada um é você e Deus. Até chegar um certo momento. Então, nós que temos o Espírito, temos uma responsabilidade dobrada. Porque a quem muito é dado, muito se é cobrado. Ah, o pessoal do Antigo Testamento, né? O pessoal do Antigo Testamento está melhor do que a gente. Eles viviam debaixo da lei, mas não tinha essa cobrança que nós temos hoje. Porque eles apenas tinham que obedecer à lei. Hoje nós temos que ser semelhante a Jesus. É difícil. Naquele tempo era pecado, já pagava na hora já. E agora está pagando Sim, é. tudo no final. É por isso que ele fala em João 14, né? Eu vou e volto para onde eu estiver, vós também esteja. A ideia ali é que agora ele está conosco o tempo todo. Enviou o Espírito Santo. Então, olha a responsabilidade. Por isso que a vitória também é maior. Por isso que o destaque de Apocalipse são os que fazem parte da última geração. Que a gente fala assim, né? Ai, quando encontrar Davi, eu quero perguntar para ele. E aí, Davi, como é que você venceu lá o goleiro? Imagina um monte de gente parando Davi para perguntar. Ainda bem que é uma eternidade toda, né? Vai dar tempo de falar com todo mundo, né? Então, e aí, Davi, como é que foi, Davi, para você vencer lá o Golias? Aí vai chegar, Sansão, me conta aquela história de que você, com uma queixada, você matou um monte de filisteu. Como é que é essa história aí? Uma queixada de jumento, né? Aí vai, Moisés, Adão já é... Aí Adão é outra coisa, é outra parada. Adão já é outra parada. Adão não, só o amor mesmo, porque por meu, você passa para lá, né? Você sabia que lá em Jó diz que Adão escondeu seu pecado para não ser perseguido? Depois bota ali Adão, né? Jó fala isso, que Adão escondeu seu pecado para não ser perseguido. Você imagina
Adão olhando, todo mundo trabalhando, suando lá e tá lá, essa culpa é minha. Fui eu, né? Então ele escondia o seu pecado, né? Para que ninguém soubesse. O que aconteceu? Quem está aqui? Não sei. Não sei lá. Não sei o que aconteceu, não, sabe, mulher? Não sei também nada, não. Mas aí eu fico pensando, eles falando de nós. Como é que deve ser cheio do Espírito Santo 24 horas? Eu nunca vivi isso, né? Como é que deve ser ver Jesus, né? Muitos desses homens nunca viram isso, nem nós, mas os apóstolos, outros viram. Como é que deve ser vencer a besta do Apocalipse, o anticristo? Daniel profetizou sobre o anticristo e quem vence somos nós, a última geração. Eu tenho certeza que ele vai querer perguntar para a gente, vem cá, como é que foi ser as duas testemunhas? Como é que foi você fazer parte dos 144 mil? Foi eu que profetizei isso. Como é que foi? Como é que foi? Como é que você se sentiu? Né? Então eu também creio que a mesma expectativa que nós temos para saber um pouquinho da história deles, eles também têm para saber da nossa história. Porque nós somos os precursores da volta de Jesus. Nós é que preparamos o caminho do Senhor. Paulo não fez isso. Ninguém da era medieval fez isso. Mas nós vamos fazer o que ninguém fez. Pisar na cabeça de Satanás. Nós somos essa geração. E nós também temos muita história para contar para eles, porque também nós somos os homens e mulheres, né, de fé. O nosso nome só não está lá em Hebreus 11, mas nós também fazemos parte dessa grande multidão de testemunhas que vence também o diabo. Então, a responsabilidade é grande? É, mas a vitória também é maior. Sobre pouco foste fiel, sobre muito eu te colocarei. Entra para o reino do meu Pai. Então, é o que eu sempre digo, vale a pena acordar cedo, vale a pena ir lá para Campinas, né? Vale a pena fazer 3 podcasts, vale a pena você ficar naquele galpão quente, suado, né? Esperando tudo dar certo, tá tudo errado, não pega nada e fica lá 4 horas. Vale a pena, mano. Vale a pena. Eu tenho certeza que quando a gente recebeu o galardão, eu sei que um é o de hoje. Esse aqui é naquele dia 22, que eu recebi, né? Naquele dia mesmo, né? Aquele sol que ficou lá debaixo daquela telha quente, suando, né? Então, esse aqui é daquele dia, então tá bom. Nada que nós fazemos fica desapercebido no reino espiritual. Tudo que nós fazemos, ele é contabilizado. Deus não se esquece de nada. Paulo fala assim, ó, nada que fazemos em Deus, ele é em vão. Nada é em vão, irmãos. Então, vale a pena nós sermos fiéis, vale a pena, sim, nós construímos a nossa história no reino de Deus. E você vai ter muita história para contar para muita gente. Pode ter certeza, cada um com a sua luta, cada um com os seus problemas, cada um com as suas dificuldades, cada um com os seus intempéries, mas também cada um vai receber o seu devido galardão. E vamos estar naquele cântico de Moisés, todo mundo junto adorando ao Senhor, porque nós vamos ter vencido a besta e vamos herdar a terra. Amém? Glória a Deus aí, ó, 9h40, querido. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esta noite que o Senhor nos tem dado. Finalizamos aqui, Senhor, oficialmente, Pai, pelo menos para mim, né? O propósito que eu vim fazer aqui em São Paulo. Amanhã eu já volto para minha terra feliz, porque criamos conexões, geramos frutos, endireitamos veredas e muita coisa foi feita aqui, Senhor. E eu creio que neste ano de 2026, esse pequeno grupo que está aqui vai multiplicar, e faremos muitos seminários aqui, Senhor. Eu profetizo que 2026 faremos um dos maiores seminários que nós já fizemos presencialmente aqui em São Paulo, Deus. Vamos convidar muitos homens de Deus e dessas conexões que eu criei, eu vou chamar para participar desse seminário.
aonde nós vamos mostrar para eles as 4 dimensões do reino de Deus. Eles vão conhecer as nações, eles vão conhecer a herança da terra. E esse ministério que o Senhor colocou em nossas mãos, que cada um aqui tem a sua parcela de responsabilidade, eu tenho certeza que fará tudo isso com muito esmero, amor e zelo, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada um aqui. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.